Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar seus objetivos do nosso grupo propósito. Agora sim, Salmo 116, colocando em dia o nosso grupo, nosso objetivo de estudar a Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, até o final do ano que vem, no final do ano de 2026, nós vamos terminar toda a Escritura. Então, dia 31 de dezembro, nós vamos estar no último capítulo da Palavra de Deus, com a graça dele. E o Salmo 116, irmãos, é um salmo muito lindo, um salmo que fala sobre uma sequência de acontecimentos. Tudo começa com clamor. O salmista diz assim: amo o Senhor, porque ele ouve minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o salmista diz aqui que o seu clamor foi atendido por Deus. E porque ele é atendido no dia da sua angústia, ele ama o Senhor. Porque o Senhor, apesar de grande como é, ele nos ama ao ponto de se abaixar até nós, inclinar os seus ouvidos para ouvir o nosso pedido de socorro e nos sustentar em momento oportuno. O salmista descreve o que ele passou, ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. O salmista está dizendo que laços o cercavam, tirando a sua mobilidade, a sua possibilidade de agir, e angústias do inferno se apoderaram de mim, sentimentos infernais, sentimentos de desesperança, de dor, de solidão, e caiu em tribulação e tristeza. Então, nesse momento, ele disse: ó Senhor, livra minha alma. Ele invocou o Senhor, e ele disse: ó Senhor, livra minha alma. Então, a primeira parte que nós vemos, irmãos, desse salmo, é alguém que clama e que já agradeceu a Deus por ter ouvido. E a segunda parte é o testemunho dessa fidelidade de um Deus que sempre nos ouve. Ele diz assim: compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. Eu não merecia, mas eu estava prostrado, ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego. Você já não está mais em perigo, minha alma, porque eu estava necessitado, ele me salvou. O Senhor tem sido generoso para comigo, não tem sido só bom, tem extrapolado a bondade. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: Senhor, depois de ter experimentado tão grande salvação, aquela angústia que tomou conta da minha alma, o Senhor livrou da morte a minha alma, da queda os meus pés, da lágrima dos meus olhos. Eu vou andar na tua presença, Senhor, na terra dos viventes. E o salmista diz assim: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Às vezes, irmãos, nós passamos por momentos de angústia em que a fé não desaparece, mas a angústia é tanto, o sofrimento é tanto, que nós ficamos aflitos. Aí você pode dizer: olha, eu acho que isso é pecado. Pastor, isso é pecado? Não é pecado, irmãos. Pergunto: Jesus estava profundamente triste quando ele orou no Getsemane antes da sua crucificação? Mais uma pergunta: se ele estava triste quando orou, angustiado, e se alguns dizem que quando você crê, você não pode ficar aflito. Então Jesus pecou, meu irmão, porque Jesus ficou tão angustiado que a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Mas eu pergunto também: Jesus perdeu a sua fé em algum momento? Não. Portanto, a aflição e a fé, ela pode coexistir, como diz aqui o salmista, ele diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Não sabemos o que aconteceu, mas o salmista declara assim: eu disse da minha perturbação, todo homem é mentiroso. Aquele momento em que a angústia toma conta da pessoa e de tanto sofrimento a pessoa começa a perder a sua esperança nos homens, nos semelhantes. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Provavelmente o salmista aqui estava lembrando de alguma coisa que aconteceu e o havia ferido bastante. E agora ele faz uma pergunta, ele diz assim: Senhor, já que o Senhor é esse, o homem é mentiroso, o homem me coloca em situação de risco, mas o Senhor livrou da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Eu pergunto, Senhor, já que o Senhor é esse Deus maravilhoso, o que eu posso dar para todos os seus benefícios para comigo? Ele faz a pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele está fazendo: o que eu vou dar ao Senhor? É interessante que depois que o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, logo em seguida ele diz: tomarei o cálice da salvação. Ele pergunta o que ele pode dar, e a resposta é que ele vai tomar o cálice da salvação. E é isso mesmo, irmãos. Nós vamos receber o grupo Logos no próximo sábado e domingo aqui na nossa igreja. Você é nosso convidado. Sábado às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e domingo à noite às 19 horas também. Eles têm uma música muito linda que diz
que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, tem que servir, tem que ser firme, mas ao mesmo tempo também eles cantam que é do Senhor todo o trabalho, o nosso trabalho é só descansar nele. Por isso, meu irmão, o que a gente pode dar ao Senhor por todos os benefícios que ele tem para conosco? É tomar posse da salvação que nos é oferecida em Jesus, irmãos, e acreditar que é esse o desejo de Deus. Deus não ama o nosso serviço, Deus ama a gente. Muitas pessoas acreditam que Deus ama o nosso serviço. Deus não é o seu patrão, ele é o seu pai. E como seu pai, o maior desejo que ele tem para com a sua vida é que você tenha essa disposição de tomar o cálice da salvação e confessar Jesus todos os dias. Ele vai se dar por satisfeito se você assim o fizer. Ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu vou ter uma palavra só. Eu vou cumprir tudo o que eu prometi. Quantas pessoas, irmãos, prometem na hora da profissão de fé, do batismo, serem leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, e se esquecem por completo. E aí o salmista diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele está dizendo: meu Deus, o Senhor livrou da morte a minha alma, das águas dos meus olhos, da queda dos meus pés, mas eu sei, Senhor, que preciosa é aos olhos do Senhor a minha morte, a morte dos seus santos. Senhor, de fato eu sou teu servo, filho da tua serva. O Senhor quebrou minhas cadeias. O salmista está dizendo: olha, eu, eu sou teu servo de verdade, filho da tua serva. O Senhor me libertou, o Senhor me quebrou as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Então o salmista termina dizendo que ele vai cumprir o que prometeu, que ele vai adorar o Senhor, que ele vai apresentar com sentimento de gratidão. E é isso, irmãos, que Deus espera de nós. Se você não viveu o que está nesse salmo, comece a viver. Diga: Senhor, muito obrigado por ouvir minha voz. Quando você estiver angustiado, quando você estiver laçado para onde não tem ir, lembre-se desse salmo, irmão, que diz: então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra minha alma. E o Senhor é compassivo. E o Senhor perdoa. E o Senhor nos dá experiências. Ainda, irmãos, que a gente venha clamar em momentos de aflição, continue a acreditar. Eu criei ainda que disse estive sobre a mão da aflita. E lembre-se, quando você pergunta: que daria o Senhor para todos os seus benefícios para comigo? Lembre-se que a vontade dele é que você tome o cálice da salvação. Viva como salvo. Acredite que o preço na cruz já foi perdoado e que você agora é alguém que apenas compartilha o pão e a água que também já experimentou. Quem dele come não tem mais fome, quem dela bebe não tem mais sede. Um grande abraço, meu irmão, e vamos seguindo a nossa jornada até aquele dia glorioso que, para quem fica, é muito triste a saudade, a dor da saudade, mas para nós, irmãos, é o dia glorioso do reencontro com o Senhor. Então vamos seguir essa vida, porque o dia que chegar, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Um grande beijo, meu irmão. Fique com Deus. Daqui a pouquinho, Salmo 117.